Aproximando agora do final da nossa série sobre sistemas de automação, estou aqui concluindo já com os vídeos sobre esta série, com os projetos que eu selecionei para poder compartilhar com vocês. Em breve vou iniciar a segunda fase, onde vou apresentar então a maquete, que será utilizada para podermos fazer as simulações com os nossos circuitos que foram apresentados aqui na primeira fase da série Sistemas de Automação. Esta maquete será então representada de uma forma que seja semelhante aí ao que encontramos em uma residência, até porque eu estou fazendo então um foco na automação residencial. E então vamos entrar nessa segunda fase com estes projetos na prática. Já apresentei aqui no canal diversos circuitos de forma didática, apresentando aí as formas com que os circuitos se comportam em centrais que encontramos aí comercialmente para poder fazer nossos sistemas de automação. E assim então, com esses projetos que eu apresentei, podemos ter então essa noção de como é o comportamento dos componentes eletrônicos, formando então estas centrais. Dando aqui sequência aos nossos projetos, hoje vou continuar então com o projeto do nosso sistema aqui de climatização, ao qual eu já apresentei. Esta central que faz então o controle tanto da temperatura quanto da umidade. Dependendo então de como está essa temperatura e essa umidade dentro de um ambiente, a central então toma decisões e acionando então as cargas. Dentro desta temática dos circuitos sobre climatização, também elaborei um circuito de um ar-condicionado, fazendo então a simulação básica do seu funcionamento, para demonstrar como se comporta então essas diferenças de temperatura, utilizando então o mecanismo para poder fazer o controle da climatização de um ambiente. E neste projeto do ar-condicionado, eu apresentei um termômetro que fazia então o monitoramento da parte interna da câmara fria do ar-condicionado. Este, por sua vez, fazia então a medição através então do sensor NTC, que era conectado dentro da câmara fria, e este termômetro então fazia a leitura e passava aqui para o microcontrolador, ao qual através então do display aparecia de forma escrita qual era a temperatura em tempo real que estava acontecendo dentro do ar-condicionado. Então este aqui ele era um termômetro simples, ao qual tinha um sensor NTC conectado, e ele fazia simplesmente a leitura. No projeto de hoje, vamos ver aqui um circuito um pouquinho diferente, o qual vamos estar utilizando dois sensores, tá? Então vou ter aqui dois sensores conectados então ao nosso termômetro digital, ao qual podemos então fazer estas medições em dois locais distintos, bem como a sua leitura será feita em tempo real, apresentada aqui no display. Esta leitura então podendo ser monitorada através aqui do display, ao qual temos as duas leituras em tempo real sendo apresentadas aqui para fazer a leitura. Temos aqui então os sensores que, ao ser aqui esquentado, altera-se a leitura no display, ou mesmo com o segundo sensor. Com isso podemos então acompanhar aqui quais eram as leituras feitas em tempo real por cada um dos sensores. Esse circuito aqui, diferente deste outro termômetro, esse daqui a gente consegue também fazer o que? O controle de cargas. Temos aqui então duas saídas que irá fazer então o controle da carga, uma carga para cada um dos sensores, tá? Com isso então poderemos acionar diversos tipos de dispositivos utilizando então o termômetro. E estas cargas aqui, através aqui da programação do microcontrolador, elas podem ser feitas de duas formas, o qual eu vou apresentar aqui no circuito.
Uma delas será feita com a elevação da temperatura. Com isso, a carga será acionada e logo que essa temperatura comece a cair, a carga é desligada. Já para o outro sensor, nós vamos ter uma diferenciação no acionamento dessa carga. Essa carga vai trabalhar dentro de uma janela, onde vamos ter a nossa temperatura máxima para o acionamento e uma temperatura mínima. Então essa carga ficará acionada dentro desta janela até que a temperatura mínima seja atingida para poder desligar a carga. E este projeto, assim como os outros aqui da série, eles foram todos prototipados em cima da plataforma Arduino, porque eu utilizo aqui o microcontrolador, que é o mesmo utilizado na plataforma Arduino Uno. E todos os circuitos apresentados aqui na série, eles foram então feitos em cima de uma placa de circuito impresso, tá? Com isso, a gente tem aqui um acabamento profissional em cima então da montagem sobre a plataforma Arduino. E no projeto de hoje nós vamos fazer um circuito diferente. Vamos montar este projeto aqui diretamente na plataforma Arduino. Vou utilizar então o Arduino Uno para podermos fazer esta montagem, né? E além da plataforma Arduino, nós vamos precisar de mais alguns componentes. Um display de LCD de 16x2, uma protoboard para conexões dos componentes, além dos dois sensores NTC, alguns jumpers para poder fazer as conexões. Também vou utilizar alguns resistores, tá? Que durante a montagem no passo a passo eu vou falar os valores e qual é a função de cada um, bem como um cabo USB para podermos fazer então a conexão tanto do Arduino quanto a conexão ao computador para baixarmos o programa aqui no microcontrolador. Vou utilizar então esta plataforma que contém já o microcontrolador soldado direto na placa, mas nada impede que você utilize também uma que utilize então o CI que você pode sacar da plataforma. Vamos agora passar então para a montagem do nosso circuito. Antes de começar a montagem, vamos analisar aqui através do esquema elétrico quais serão as conexões que iremos fazer aqui na nossa montagem. Primeiramente temos aqui o nosso Arduino, ao qual vamos utilizar então as suas portas para podermos fazer as conexões. Aqui podemos observar então os nossos dois sensores, tá, que serão conectados às nossas entradas A4 e A5. Tá? Essas entradas elas se encontram aqui na nossa plataforma Arduino. Por que eu vou utilizar a A4 e A5? Como eu disse, os nossos projetos eles foram prototipados em cima da plataforma Arduino, porém foram depois feito uma PCI para poder então acomodar todos os componentes. E para poder facilitar o layout aqui da placa, então foi escolhido as saídas e entradas que ficassem mais fáceis para poder fazer então a elaboração deste layout. Então por isso vou utilizar então aqui as entradas A4 e A5 para conectar os dois sensores. E aqui, como podemos ver, os sensores eles estão fazendo um divisor de tensão juntamente com dois resistores de 10K que estão conectados ao GND, né? Então através desses dois divisores nós vamos então conectar as nossas entradas, os sensores ao A4 e o A5. E os dois outros terminais dos nossos sensores NTC, eles são conectados então ao VCC de 5 volts. Para a conexão aqui do nosso display, vamos observar aqui então as seguintes conexões. Observando então aqui no nosso display, observamos então aqui as conexões dos nossos pinos, onde temos aqui do pino 1, temos aqui o nosso GND, o pino 2, o VCC, o pino 3 é o pino de contraste, o pino 4 é o RS e o pino 5 é o RW, o pino 6 o E, que serão conectados então às portas do nosso Arduino, bem como
as portas de dados. No caso aqui vamos utilizar aqui do D4 ao D7. Também vamos utilizar aqui o LED, que faz então o brilho aqui da tela do display, sendo então conectados o anodo e o catodo aqui no nosso display, o qual veremos então essas conexões aqui agora no esquema elétrico. Como eu falei, os pinos que foram escolhidos aqui para fazer essas conexões, elas facilitam na hora de fazer o layout do nosso circuito na placa de PCI. Observando aqui, então temos o VSS ou o GND, ao qual está conectado ao nosso GND. O pino 2, então, ele é o VCC ligado então aos 5 volts. O pino 3, ele é o nosso pino de contraste, ao qual vamos utilizar um resistor de 2K2, tá? Um resistor de 2K2 que eu vou utilizar é este aqui, o qual tem as seguintes cores: vermelho, 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 que são as faixas que indicam o valor do componente. O pino 4, ele é conectado então ao nosso pino 5 do nosso Arduino. O pino 5, ele é ligado então ao GND. O pino 6 do nosso display, ele vai conectado ao pino 11 do Arduino. E os dados nossos aqui do D4 ao D7 estão conectados então o D4 ao pino 7, o D5, que é o pino 12 do nosso display, ele é conectado então ao pino 8, o pino 13 ao pino 9 e o pino 14 ao pino 10. Então, estas são as conexões que serão feitas para ligarmos então o Arduino ao display, para mostrar então quais serão as leituras feitas através dos sensores. E para a saída, vamos utilizar então dois resistores de 220 ohms com as cores das faixas vermelho, vermelho e marrom, e dois LEDs para simularmos então a saída das nossas cargas, que serão conectados então ao pino 12 e ao pino 13 do Arduino. Agora vamos para a montagem e ver o circuito funcionando. Utilizando aqui o protoboard, eu vou fazer então as conexões dos resistores e dos sensores e vamos ver então como fica essa ligação. Antes de começarmos a fazer aqui as nossas ligações, vamos fazer o seguinte: se você tem o costume de utilizar a sua plataforma para desenvolver diversos projetos e você não sabe qual foi o último projeto que você gravou na sua plataforma, o interessante é que você faça o que? Apague toda a memória do seu microcontrolador, até porque para que você não ligue aqui e acabe queimando os seus circuitos, tá? Então, para que isso não aconteça, vamos pegar e apagar o nosso microcontrolador. Para fazer isso é bem simples. Vamos agora fazer então a conexão do nosso Arduino ao computador, utilizando então o nosso cabo de conexão USB. Este passo ele é muito importante porque você precisa verificar se o seu computador então ele reconheceu a conexão aqui do cabo USB, né? O seu software está reconhecendo aí que a conexão da comunicação entre o Arduino e aqui o software. Então é o importante aí, para caso você vai baixar compilar aí um arquivo aí, de repente ele dá erro, você não sabe o que é, vai verificar a falta da comunicação entre a porta. Então vamos verificar aqui, vamos aqui entrar em ferramentas. Abrindo então a aba de ferramentas, vamos verificar aqui qual é a placa que nós estamos então conectando, que é o Arduino. E aqui na porta, ó, podemos observar que não temos a comunicação, ó, está em branco, tá? Então clicando aqui, ó, nós vamos ver que não vai abrir porque não é essa comunicação. Então o que nós vamos fazer? Vamos então conectar aqui o nosso Arduino ao computador, utilizando então o nosso cabo USB. Tem aqui o cabo USB e vamos então fazer aqui a conexão aqui Pronto, então
agora conectamos aqui o nosso Arduino. Vamos verificar lá novamente nas ferramentas. Aqui, ó, observando agora aqui, a porta reconhecida foi a COM4. Então agora podemos baixar os nossos programas aqui tranquilamente, sabendo que a comunicação entre o Arduino e o computador agora está correta. Depois então que verificamos essa comunicação, vamos então fazer o que agora? Apagar a informação que a gente tem dentro do microcontrolador, tá? Porque se tiver alguma coisa gravada aqui, pode ocorrer o risco de queimar o circuito que estamos fazendo. Para isso, vamos compilar aqui um arquivo em branco. Vamos então aqui em carregar, e agora está, como podemos ver então aqui na barra, estamos agora carregando o arquivo em branco para o Arduino. Pronto, está agora carregado. Como podemos ver agora, apareceu então aqui a informação que foi carregado agora o arquivo para dentro do nosso Arduino. Com isso então fizemos a limpeza da memória do nosso microcontrolador. Como sugere aqui no esquema elétrico, eu tenho aqui então o GND, conectado então os dois terminais dos resistores, passando pelo divisor, como está aqui no esquema, conectado a um dos terminais de cada um dos sensores NTC, e os outros dois conectores aqui estão do NTC, são conectados aqui ao VCC, que está ligado aqui ao GND e ao VCC aqui de saída do nosso Arduino. O meio aqui dos dois divisores foram então conectados, um ao A4 e o outro ao A5 do nosso Arduino. Agora vamos fazer então a conexão de saída do nosso circuito. Ligando agora os LEDs aqui ao circuito, observamos aqui o chanfro do LED, que indica que este é o terminal negativo ou catodo do LED, e o outro lado é o anodo, o positivo. Vamos então conectar o catodo ao negativo aqui do nosso protoboard. Agora os LEDs então foram conectados através dos resistores, que são ligados então aqui às saídas pinos 12 e pino 13 da nossa plataforma Arduino. Então já temos as entradas e as saídas conectadas. Agora vamos fazer a conexão do display aqui ao circuito. Para a conexão do display, vou utilizar ele então aqui através dos seus pinos de conexão, conectando ele aqui ao protoboard. Conectado agora aqui a protoboard, basta então fazer as conexões. Liguei então o pino 1 ao GND e o pino 2 ao VCC. O pino 3 eu vou utilizar agora um resistor de 2K2 para poder então fazer o contraste do nosso display. Este resistor ele será ligado então ao negativo. Para esta conexão eu vou conectar então este resistor aqui ao pino 3 e ao pino 5. Com isso eu tenho então a ligação aqui ao pino 3 e ao pino 5, e o pino 5 eu vou conectar através de um jumper ao GND aqui do nosso circuito para poder fazer então esta conexão. Como podemos observar, então o pino 5 ele está conectado ao nosso GND. E agora vamos fazer as conexões de dados aqui entre o microcontrolador, utilizando aqui a plataforma Arduino, e as conexões aqui do display. Vou ligar então o pino 4 ao pino 5 e o pino 6 ao pino 11. Conectado então o pino 4 e o pino 6 ao pinos 5 e 11 aqui da plataforma Arduino, basta agora fazer as conexões dos dados de D4 a D7. As 4 conexões de dados então foram conectadas aqui os pinos 7, 8, 9 e 10. Agora falta apenas fazer a conexão aqui dos pinos 15 e 16, que corresponde então ao LED aqui do display. Vamos fazer essa conexão utilizando então um resistor aqui de
470 ohms, que vai fazer então o controle aqui do brilho do nosso display, né? Vou ligar este resistor aqui ao pino A, que é o pino 15, vou conectar ele então ao nosso VCC, e o pino 16 vou conectar ele ao GND, utilizando aqui um jumper. Todas as conexões aqui do nosso circuito foram feitas, agora basta compilar aqui o arquivo para o microcontrolador. Para isso vamos conectar o cabo USB para fazermos então a compilação do programa. E o programa, vamos abrir agora a IDE do Arduino e ver qual é a configuração que vamos utilizar aqui no nosso microcontrolador. Na primeira parte aqui do nosso projeto temos aqui o cabeçalho, tá? Onde temos aqui a informação do projeto, que ele é o termômetro digital duplo, tá? E logo abaixo já vamos começar com a inclusão das bibliotecas que serão utilizadas. Aqui temos então a inclusão das bibliotecas para o termistor e para o cristal líquido. Temos também as definições dos pinos que serão conectados os sensores, no caso o A4 e o A5. Também definimos aqui quais serão os pinos que conectam ao nosso display e definimos também quais serão os dois pinos de saídas, o pino 12 e o pino 13. Aqui no setup, então definimos os dois pinos de saídas, iniciamos então o nosso display e logo vou fazer uma pequena intronização com o nome do canal, Diversão e Tecnologia, e vou pedir para que ele aguarde um instante para iniciar então o projeto. E aqui no loop então vamos ter então o programa rodando, que ele vai fazer o que? Utilizar então a biblioteca do termistor, vai fazer o cálculo da temperatura e vai imprimir então no display. E ele vai imprimir o valor lido no sensor 1 e também vai fazer então a leitura do nosso sensor 2. Então, observando aqui na iniciação do programa, nós definimos como dois termistores, né? Temos o termistor com o nome temp e o termistor com o temp 1. Então, são os nomes que demos para os nossos sensores, ao qual aqui no loop, quem é a leitura do temp e qual é a leitura do temp 1. Quando ele fizer então esta leitura, ele vai printar o nome da temp interna, por isso eu coloquei int de interno, que é igual ao valor da temperatura lida, aqui o símbolo do grau, e aí logo após vai aparecer a letra C representando que é em graus Celsius. Aqui ele tem um pequeno delay, tá? E depois ele vai fazer o que? Ele vai verificar se a temperatura for maior do que 33 graus, ele vai ligar a saída 1, tá? Se a temperatura for abaixo dos 33, ele desliga. Então foi o que eu havia comentado. Aqui nós vamos fazer dois tipos de acionamento. Um que ele vai ligar a carga acima da temperatura que vamos aqui pré-determinar. Para este caso, o temp 1, ele vai fazer uma simulação diferente da saída do temp, que é com aquela janela. Então, logo após ele fazer esta verificação do código, ele vai fazer a leitura do sensor 2, que é o temp 1. E aqui no temp 1, como podemos ver, ele vai fazer a mesma coisa, printando a temperatura externa, tá? Que ela representa então o sensor 2, e vai então representar o valor desta temperatura. Também vai colocar o símbolo do grau e vai colocar a letra C para indicar que a temperatura é em graus Celsius. Vai esperar um pequeno tempo e vai fazer então a verificação. Se a temperatura for maior do que 33 graus, ele liga a carga. Ficará na janela até que a temperatura atinja o valor abaixo de 30 graus. Abaixando então essa temperatura, a carga então será desligada. E assim ficará então no nosso loop infinito. Tá? Então esta aqui é a configuração do programa que nós vamos agora compilar para o microcontrolador. Carregando então o programa. Eu fiz uma pequena alteração aqui apenas na temperatura, porque hoje a temperatura aqui na minha região está acima dos 30 graus. Então eu fiz uma pequena alteração só para a gente poder aqui acompanhar. Temos aqui então um LED vermelho. Este LED é o LED da janela, ao qual acima então da temperatura
de 34 graus ela vai então acender, indicando que a carga foi ligada, e abaixo dos 32 graus ela vai então desligar, tá? E este LED verde então ele é o LED que vai estar então programado para acima de 33 graus ele ligar e abaixo ele desliga. Com isso eu vou esquentar o sensor aqui na palma da mão para que ele possa então atingir a temperatura aí de 33 graus. Tá? Então eu estou aqui aquecendo, o sensor está dentro da minha mão, a temperatura está subindo, como podemos aqui acompanhar. Tá? Então lá, acima dos 33 graus, a temperatura então já faz com que a carga seja acionada. Eu vou soltar agora aqui o sensor que estava aqui na minha mão, vamos acompanhar. Então lá, abaixo dos 33 graus ela já desliga. Vou fazer o mesmo agora utilizando então o outro sensor que está aqui. Vou então colocar ele aqui no meio da minha mão para que a temperatura então possa atingir lá os 34 graus. Atingiu lá os 34 graus, ele já aciona. Então soltei agora aqui o sensor, vamos ver a temperatura baixando lá. Então abaixo de 33, continua ainda na nossa janela. Quando ele atingir então abaixo dos 32 graus, a carga será desligada. Pronto, temos então agora a carga desligada. Com isso comprovamos então o funcionamento do nosso termômetro duplo, utilizando então dois sensores do tipo NTC, e também esse circuito aqui, ele controla então a carga, tá? Então com isso conseguimos aqui então fazer este controle utilizando então o nosso circuito do nosso termômetro. Uma comparação que temos aqui é que a pinagem do nosso Arduino ele é diferente das pinagens do microcontrolador. Por isso então que utilizamos essas portas para poder então fazer o nosso layout. Somente para fazermos então uma comparação entre os dois esquemas. Aqui eu tenho o esquema utilizando a plataforma Arduino. Podemos ver então as conexões, né? E aqui eu tenho então as pinagens do microcontrolador. Como podemos observar aqui, os nossos sensores lá estavam conectados ao A4 e ao A5. Aqui nós temos então no microcontrolador Atmega 328 as conexões então dos sensores ligados então ao pino 28 e 27, que corresponde então ao A4 e ao A5. Então com isso a gente observa que as pinagens da plataforma Arduino ela é bem diferente das pinagens do microcontrolador. Vou deixar este projeto aqui, o esquema elétrico, bem como os códigos para você baixar no meu blog, tá? Vai estar aí na descrição, vou deixar o link, caso você queira baixar tanto o esquema elétrico do circuito, bem como então o esquema e o código fonte vai ficar então lá no meu blog. Basta ir lá e visitar, e lá também você vai encontrar outros projetos. E para finalizar então no próximo vídeo, o vídeo então de encerramento da primeira fase da nossa série sobre sistemas de automação, eu vou falar sobre fontes de alimentação. E aqui eu tenho a minha fonte de bancada que eu já apresentei aqui no canal, falei um pouquinho sobre ela. Então para finalizar os nossos projetos, vamos então falar um pouco sobre fontes de alimentação e vamos montar esta placa aqui, que é a placa principal da fonte de bancada ajustável, né? Com isso a gente finaliza a nossa primeira etapa da série sobre sistemas de automação. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative aí o sininho para receber as notificações então dos próximos vídeos da nossa série. Eu espero vocês então para a finalização deste último projeto que eu escolhi para apresentar aqui na série sobre sistemas de automação, que será então a nossa fonte de bancada ajustável de 0 a 30 volts.